Olá, meu querido líder, você que é líder de célula, minha querida líder, você que abre a sua casa, dia do nosso encontro aqui para mantermos você nutridos aí das informações que nós vamos conversar aí na nossa célula. Então, o estudo de hoje é sobre o culto do último domingo, onde o nosso pastor titular, reverendo Emerson, ele pregou sobre o que chamamos do culto da visão. O que é isso? Anualmente, o pastor Emerson sempre nos relembra dos valores que nutrem a nossa igreja, os nossos pilares da fé, irmãos. Onde é que a nossa igreja sustenta o edifício de tudo que se é pregado e ensinado a nós, os discípulos, os irmãos que chegam aqui para vivenciar a fé, para viver o cristianismo aqui na nossa igreja. E esses são pilares que a nossa igreja inventou? Não. Esse estudo vai mostrar para mim e para você onde é que estão esses valores e baseados no quê? Então eu quero encorajar você, meu querido líder e líder, para que na sua célula estejam essas pessoas que você esteja evangelizando, porque os próximos meses agora terão essa característica. Levem aí para suas células, convide pessoas, leigos mesmo, para que essas pessoas possam entender de fato qual é o verdadeiro sentido de ser igreja, de sermos um corpo de Cristo. É sobre isso que vamos falar. E para nortear aqui o nosso estudo, o texto utilizado pelo reverendo Emerson foi Atos, capítulo de número 2, versos 42 a 47. É sempre importante você ler o texto, né? Espalhe aí os versículos pelos irmãos e façam essa leitura que é extremamente importante. O título aí é Como Viviam os Convertidos. Então essa igreja de Atos, irmãos amados, ela é que é o nosso pilar. Se tivéssemos que ver um exemplo do que é ser igreja, do que é ser corpo de Cristo, do que é vivenciar as verdades do Evangelho, isso tudo está ali especificado. Ao olharmos esses textos, o livro de Atos, né, nós veremos ali como vivia essa igreja, os sinais, como Deus utilizava essas pessoas, como a vida da leitura das Escrituras, a vida de oração nutria os irmãos e fazia com que a igreja, avançasse. Então, nesse texto que você vai ler aí na sua célula, você vai ver aí que todos os dias, diz o texto, que no templo e de casa em casa eles partiam pão. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, de todos os dias, em cada casa, ali no templo. Eles não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus era o Cristo. Essa é a mensagem. É essa a visão. Jesus é o centro do Evangelho, de todas as coisas. Então, irmãos amados, nós vamos fazer aqui perguntas para reflexão, aí para a sua célula, onde nós vamos ter como base sempre isso. Jesus como o centro de todas as coisas, o pilar de todas as coisas. Embora as pessoas aí fora, essas teologias mais modernas, né? Os coaches aí, eles querem tirar a centralidade de Cristo do Evangelho e colocar no ser humano. Não é um antropocentrismo que cremos, mas num cristocentrismo. Ele, Jesus, é o centro de todas as coisas. Então, um primeiro ponto para eu e você refletirmos é o seguinte: analisando o estudo de hoje, ao lermos aqui como essa igreja vivia, você pode dizer que é uma pessoa que está verdadeiramente envolvida com a igreja? Você é um discípulo, você é uma discípula, ou não passa de mais um na multidão? Que interessante, irmãos. Ir à igreja é uma coisa, ser a igreja é outra coisa. Imagine você, irmãos amados, se eu retirar a minha mão do meu corpo, se eu decepar a minha mão e deixar ela longe do meu corpo aí 3 a 4 dias, o que vai acontecer com a minha mão? Ela vai passar por um processo de apodrecimento. Ela vai ser completamente destruída, diluída. Em dias você vai lá e só restarão ossos, pedaços, partes, fragmentos. Um corpo, ele é o canal onde todos os membros são nutridos. Embora os desigrejados aí, aqueles que pregam contra a igreja, vão dizer que você pode ser igreja sem estar numa instituição, eu quero dizer para você que isso não é verdade. Se você não tiver nutrido por um corpo
os seus membros apodrecerão. Exatamente isso. Esta igreja entendia muito bem isso, por isso que ela é um pilar para mim e para você. Então, como que você tem vivido? Comente isso aí na sua célula. Será que você é um membro que anda distante do corpo? Será que você já passou aqui por tudo que tem nutrido a sua vida como um cristão? Será que você já ainda lembra os fragmentos de que estudou aqui no curso de integração da nossa igreja? Será que você conhece bem a doutrina reformada, que é um dos cursos que oferecemos aqui? Será que você já passou pelo face a face de casais, de homens, de mulheres? Será que você já fez o homem ao máximo, a mulher única? Irmãos, são cursos que a nossa igreja oferece para nutrir você dentro das Escrituras. Porque veja, este texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? As Escrituras. Um cristão que vive longe da Bíblia, desconfie dele. Independente do que qualquer um pensa, as nossas raízes estão sempre aqui. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é luz para os nossos pés. Ela é lâmpada que vai clarear os nossos caminhos. Tudo que eu e você formos fazer, viver, instruir, orientar, discipular, ensinar, pregar, precisa estar pautado nas Escrituras. Então, baseado em tudo isso, eu e você precisamos responder aí na célula. Será que você é uma pessoa envolvida na igreja? Ou será que você só é um membro? Você está enxertado, inserido no corpo? Ou você está apodrecendo fora dele? Isso precisa ser conversado aí na célula. Nós precisamos, como corpo, fazer como eles. Como viviam os convertidos? Perseveravam unânimes. Havia unidade na igreja. É isso que precisa haver entre nós. Então falem sobre isso, comentem sobre isso, abra isso para que as pessoas falem também aí na sua célula. Uma segunda questão, de que forma podemos ser um missionário no meio em que vivemos? Amados irmãos, eu não estou importando aqui se você é um magistrado, não importa para mim se você é um administrador, não importa para mim se você é um engenheiro, um advogado, em qual ramo você milita. Importa que sobre a sua vida existe um chamado. Existe um propósito. Você, meu irmão, é um mártir, sabia? Neste livro de Atos, no começo dele, as últimas palavras de Jesus, em Atos 1:8, ele diz assim: e vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Esta palavra testemunha no grego quer dizer martiria. O que é martiria? Exatamente isso. É um mártir. Eu lhe pergunto, você está disposto a morrer pelo Evangelho? É isso que Jesus nos pede. E vocês vão ser pessoas que morrerão por minha causa aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, aqui em Londrina, no Paraná, no Brasil e até os confins da terra. Ser um missionário é entender sua missão, é entender o seu propósito. Meus irmãos, isso precisa ser debatido aí. Talvez existem ativistas da religião no nosso meio. Isso precisa ser extirpado. Nós precisamos entender que nós não somos motivados. Motivação é todo dia, você tem que ficar motivando alguém. Quando a pessoa tem um propósito, ela entende por que ela foi chamada. Isso é ser igreja, isso é ser corpo, isso é entender o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. E um último ponto, para a gente encerrar aqui o nosso estudo, releia o nosso texto básico, Atos 2, 42 a 47, e faça um comparativo entre nossa igreja e a igreja primitiva. Do que nós podemos melhorar? Olha só, nós já partimos da premissa que esses irmãos, sim, eles eram um exemplo. Eles foram e viveram de forma enfática. O cristão aqui era perseguido, irmãos amados. O primeiro discípulo de Cristo aqui é morto a fio de espada, Tiago. Por quê? Porque o evangelho era pregado, havia perseguição. O primeiro século da igreja não foi fácil. Como será que eu e você temos vivido? Comparar a nossa igreja ou qualquer outra à igreja de Atos seria uma covardia. Agora, eu e você precisamos veementemente todos os dias da nossa vida nos moldarmos a essa vida aqui. Perseverarmos unânimes na doutrina. Você vai ver aqui no capítulo seguinte, hora que acabar o capítulo 2,
o texto narra a cura de um coxo, onde Pedro e João estão indo aonde? Fazer o quê? Eles estão indo ao templo. Veja que o texto diz que todos os dias no templo e de casa em casa. Você vem aos cultos, você está aí reunido na sua célula, no templo e de casa em casa. Não cessavam de pregar e ensinar que Jesus era o Cristo. Eles estavam indo ao templo. Veja que o texto continua, que eles oravam, eles tinham tudo em comum. Veja o último versículo lá, no templo, no partir do pão, nas orações. Pedro e João estão indo orar e eles curam um homem coxo ali. Então veja, como nós vamos nos comparar, como que pode haver crescimento na sua vida, o que essa igreja inspira a que você se torne um cristão melhor, a que você se dedique com afinco. Se você é pai, se você é mãe, se você é marido, esposa e me ouve, você precisa fazer os cursos do Ministério Família. Você precisa se engajar, você precisa crescer em conhecimento. Ah, os cursos vão mudar a minha vida? Sim, porque são cursos que estão pautados na doutrina. Entende, meu irmão? Na palavra de Deus. Não são experiências meras vividas por ninguém. São verdades e valores que estão expressados na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Você jovem, você adolescente, existem inúmeros ministérios que você precisa se engajar. Você empresário, você que tem talentos para cantar. Irmãos, há inúmeros ministérios aqui na nossa igreja que você precisa se envolver, você precisa crescer e você precisa ser igreja. Note bem, ser igreja não é estar nela. Ser igreja é ser igreja em qualquer lugar que você estiver. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, esse irmão é diferente. Vai ali uma serva de Deus, olha como essa pessoa fala, olha a forma como ele age, olha como ele vive. Amados irmãos, essa é a nossa visão, esse é o nosso propósito, é para isso que eu e você fomos chamados. Eu espero que essas dicas possam nutrir você aí, e que essa célula dessa semana seja um divisor de águas na sua vida, para que o ano 2024, 2025, os vindouros, nós possamos viver como viviam os irmãos da igreja de Atos. Que a sua célula seja uma bênção, que você ore aí com poder, que a palavra seja ministrada e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no meio de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham uma boa célula. Um forte abraço e até a semana que vem.